Em nome do Mestre, ele se faz presente através da conexão do seu amor. E nós estamos aqui não apenas para ler, aprender, conversar, mas também para nos ampararmos uns aos outros. Acho que essa talvez seja a mais importante das atividades que nós fazemos ao longo desses encontros semanais, o ano inteiro. É trocarmos boas energias, enviarmos uns para os outros boas energias, desejando sempre o melhor. E a gente usa muito pouco esse recurso. Então fica aqui a sugestão para que o utilizemos mais, tá? Sempre que alguém tiver aí num momento difícil, precisando de ajuda, gente, tô aqui, vamos fazer uma vibração por mim hoje, porque eu estou precisando. E a gente se une em torno disso, usando o nosso poder mental e principalmente o poder do nosso coração, do nosso chakra cardíaco, para remeter essas energias e que elas sejam direcionadas da melhor forma por aqueles que são mais hábeis e mais capacitados que nós. Tá bom, gente? Tá claro isso? Então vamos lá. Falei com o Júlio ontem, ele nos deu 3 opções. A Mira está dando boa noite para vocês aqui também. Ele nos deu 3 opções de datas para que nós realizemos um encontro presencial agora no mês de novembro para encerrarmos o nosso ano letivo. Ele tem disponíveis os dias 2 de novembro, que é um feriado, o dia 23 de novembro ou o dia 30. Eu vou colocar isso no grupo, mas antecipadamente alguém já quer dar algum pitaco? Tal dia eu não posso, eu prefiro tal dia. 2, 30 ou... Aliás, 2, 23 ou 30. 2 eu tenho médico agendado onde eu estava com aparelho de pressão e eu tenho retorno para levar, que a minha pressão está subindo mesmo com remédio. Tá usando o calibrador todo dia, não? Aí onde puseram um para dormir com ele 24 horas, né? O holter. O mapa que eu pus ontem, mas uma chatice. Aí o Júlio nem deixou eu trabalhar, falou que era melhor não ir, porque parecia um robô com tudo aquilo, aí assustar o povo no TN. Não, e é desconfortável também, né? A gente tem que se respeitar também, né? Não é brincadeira, não. Tá muito complexo, gente. A gente está percebendo aí no nosso entorno, a psicosfera está ficando cada vez mais densa, mais pesada, e aqueles de nós que se encontram mais fragilizados pelas mais diversas razões, são os que mais sofremos os efeitos. Eu tenho, essa semana, por exemplo, 2 noites consecutivas, eu não conseguia dormir, do nada. Estava bem, estava com nenhum problema, nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade, mas simplesmente não conseguia conciliar o sono. Fiz uma meditação antes de deitar. Na segunda noite, parei tudo que eu estava fazendo, desliguei computador, desliguei telinhas e telões, fiquei só repousando, tranquilo, fiz uma meditação, fiz respiração. Quando eu achei que estava quase dormindo, cadê o sono? Quando eu fui ver, eram 3 e pouco da manhã, e eu fritando de um lado para o outro e acordando a coitada da gata toda hora, porque ela dorme do meu lado, então quando eu me mexo, ela miau, aí ela sai, vai dar um rolê, volta, se acomoda, daqui a pouco eu me mexo de novo e ela miau, e aí foi. Acordei um trapo, e com atividades muito intensas esses últimos 2 dias, mas tá tudo bem, vamos procurar nos manter em oração, procurar manter os nossos pensamentos elevados, para que, de alguma forma, consigamos nos equilibrar e fazer frente a esses momentos difíceis que vão passar para todos nós. Lourdes, você votou aí no dia? Eu não li o chat. Ah, não, você não digitou, né? Oi, oi. Estão me ouvindo?
Sim, estamos ouvindo bem. Então tá. Não, é que eu percebi alguém digitando, pensei que fosse a Lourdes. Ou a Dani, não sei, escolhendo a data. Vamos Não, eu deixar para coloquei no resolver. WhatsApp. Ah, foi você, Marília, tá certo. Coloquei no WhatsApp. É, que apareceu na tela e eu tô com Fui eu. três telas abertas aqui, fico meio confuso. Vamos fazer uma coisa, vamos acertar isso pelo grupo, então, para a gente não ficar perdendo muito tempo aqui, tá? Nós estamos agora na última parte do livro, já acabou a história, né? O curso do Dr. Inácio vai continuar, mas infelizmente nós não temos acesso a ele nesse livro. E agora começa a entrevista com o Pai João, que é bastante interessante e dá um resumo geral de tudo aquilo que nós estudamos. Então, vou dar sequência nas perguntas, depois a gente conversa um pouco a respeito. O medo é uma emoção que no reino animal foi desenvolvida para o instinto de sobrevivência e preservação. Por que, no reino humano, ele tomou uma conotação tão negativa e prejudicial? Lembrando que o medo é o tema principal desse livro, né? A resposta de Pai João. Considerando o sistema das emoções humanas como um tesouro que precisou de bilhões de anos para ser estruturado, nada mais justo que, ao atingir a fase racional, o homem se tornasse responsável pelo seu patrimônio. Deus permitiu que, por meio das escolhas, ele fizesse sua trajetória pessoal. Foi assim que o medo se tornou uma emoção nociva e paralisante ao ser orientada pelo egoísmo e pelo apego. E nas experiências do apego, o homem aumentou suas chances de temer a perda e, principalmente, o interesse e a ganância alheias. À medida que for desenvolvendo seu senso moral e emocional, ele criará uma nova percepção dessa emoção e a usará como uma rica colaboradora da sua caminhada. Até que ponto a incapacidade de autodefesa impede a superação do medo? Olha que pergunta importante, né? A incapacidade de autodefesa é um sintoma claro de quem não lida bem com a emoção do medo. É natural que quem não sabe lidar com ele não saiba também se defender. E essa incapacitação é quase um sinônimo da não superação. Quem não consegue cuidar a contento de si próprio, na maioria das vezes, também não supera os obstáculos impostos por esse sentimento. Poderíamos mesmo dizer que um dos traços mais evidentes da ausência de autodefesa é a prisão persistente a temores muito solidificados na mente humana. Como a gente sofre, né, por conta disso? Por que o medo nos leva a procurar a causa dos nossos problemas nas circunstâncias que nos cercam e nunca dentro de nós, né? Porque é mais fácil e menos doloroso encontrar essas causas do lado de fora. Com o passar do tempo, ao longo de várias vidas corporais, a mente articula ilusões a respeito das questões emocionais que viciam a criatura a entender suas necessidades de forma que melhor lhe aprouver. Vou repetir a frase que eu titubeei aqui. Com o passar do tempo, ao longo de várias vidas corporais, a mente articula ilusões a respeito das questões emocionais que viciam a criatura a entender suas necessidades da forma que melhor lhe aprouver. Sem avaliar com profundidade as crenças que deram origem a esses medos, tendemos a encontrar fora de nós uma representação da nossa luta interior. É aquela projeção, as máscaras, os mitos que nós criamos e que, via de regra, sempre procuram causas exteriores
para as nossas aflições, quando, na grande maioria dos casos, elas estão dentro de nós. E é um processo difícil e doloroso para todos nós, mas que não dá mais para a gente adiar. Está na hora da gente superar isso, usando as ferramentas que cada um tem à sua disposição, mas não mais ficar procurando tratamentos, delegando a responsabilidade aos espíritos, aos médicos, laboratórios, a responsabilizar o ambiente de trabalho, o ambiente familiar. Não, a gente tem que procurar, não causa, porque a causa a gente já sabe qual é, mas procurar a solução dentro de nós. Não tem outro caminho. No máximo nós vamos encontrar aqueles que vão nos apontar um rumo, nos dar algum suporte emocional, vão nos ouvir, vão nos acolher, mas a solução tem que partir de nós, não tem outra saída. Se percebemos que uma pessoa está fazendo algo errado, por que temos medo de falar a verdade e mostrar o certo? Tema profundo esse. São vários os motivos. No entanto, o mais importante é ter ciência da proposta luminosa do medo, que é a de nos preparar para um evento, a fim de usá-lo apropriadamente. Se você tem algo a dizer a alguém e está com receio, faça uma preparação por meio da meditação honesta e sadia. Uma pequena parte aqui, uma coisa que eu aprendi recentemente a respeito dessa emoção, o medo. Porque a gente já falou aqui sobre isso, a distinção entre sentimento e emoção. Emoção, do ponto de vista da ciência psíquica e da neurociência atuais, estado de arte, é uma reação psicofísica que ocorre em cerca de 9 bilionésimos de segundo a partir de algum evento externo ou interno que a desencadeia. Por exemplo, alguém que tem medo de cães, passa pela rua e de repente tromba com um puta de um cachorrão enorme na sua frente, vai ter uma reação instintiva, muitas vezes irracional, porque aquele cachorro pode ser um bichinho desse tamanhozinho, menor que um gato, não importa, é um canino, desperta aquela reação que vai instantaneamente disparar uma infinidade de processos químicos e físicos no nosso organismo, dispara adrenalina, dispara o cortisol, as pupilas se dilatam, a respiração se acelera, a irrigação sanguínea nas extremidades aumenta, porque o medo, historicamente, ao longo do nosso desenvolvimento, desde a animalidade, nos prepara para duas possibilidades: nos atacar ou fugir. E sem essas reações químicas, o corpo não está preparado. É o que leva, muitas vezes, a nós termos reações instintivas diante de uma situação emergencial que fazem com que a gente consiga proezas assim que jamais nós conseguiríamos. Está atravessando a rua, de repente vem um carro, uma moto na tua direção e você está com uma puta dor na perna, no pé, ou está exausto, não consegue mais. Você dá um salto muito maior do que o que seria normal você conseguir, por conta dessas reações. Isso é uma emoção. Ela é instintiva, reativa e física. E ela dura alguns segundos, no máximo alguns minutos, e passa. Mas ela desencadeia um estado emocional. E esse estado emocional pode perdurar por muito tempo, por minutos, horas, às vezes dias. Um susto pode desencadear uma dor de cabeça, uma dor no corpo, uma situação de desconforto que nos deixa debilitados, nos tira o sono, e isso pode se prolongar por dias às vezes. Isso é o estado emocional decorrentes
do start da emoção lá atrás. Agora, o sentimento do medo, ele é inerente ao espírito, não tem nada a ver com o físico, nem com as ocorrências externas, e sim com as interiores. E ele, em cada um de nós, tem origens distintas, seja na nossa história presente, dessa jornada, seja a que trazemos de outras experiências. E a única forma que nós temos para nos debruçar sobre isso e procurarmos identificar as causas é com ajuda exterior, porque só nós mesmos dificilmente vamos ter as ferramentas, a acuidade, a possibilidade concreta de identificar isso. E aí tem dois caminhos. O caminho da terapia, seja ela psiquiátrica, psicológica, com acompanhamento, com aprofundamento, existem diversas técnicas e ferramentas para isso. Existe constelação familiar, por exemplo, que é uma experiência muito profunda, na qual emergem muitas coisas sobre as quais nós nunca havíamos pensado antes. Existem as orientações espirituais que recebemos e que nem sempre são as mais qualificadas, a gente tem que aceitar essa realidade. Nem todas as casas espíritas dispõem de uma equipe mediúnica tão bem treinada como o CEPAS, relatado nesse livro, com médiuns com habilidades que são muito raras, com uma psicóloga clínica formada em medicina e em psicologia, e que também é médium, e que atende aqueles que lá se dirigem nas duas vertentes, como terapeuta, sem nenhuma conotação espiritual, e como médium espiritualista, mas com o conhecimento científico. Puxa vida, que bom seria termos uma doutora Sandra lá no Ceará, né? Mas se não tem, é por alguma razão. Ah, mas então vou procurar uma casa? Olha, gente, sinceramente, eu e muitos de vocês já passamos por inúmeras casas espíritas. Eu, na atualidade, participo, ainda que mais espaçadamente, além do Ceará, no Lar Celeste e no Nizarga. Nessas outras duas casas eu faço palestras apenas, não participo diretamente. E quando vou lá, procuro sim ser atendido na maca, aproveitar a ocasião. Às vezes nem procuro, mas sou chamado. E já recebi orientações muito importantes. Ah, então lá é melhor? Não! Porque quando o momento é oportuno e estamos preparados, abertos para receber essa ajuda, ela chega até nós, e não precisa ser numa casa espírita, ela chega pelas fontes mais inverossímeis que a gente possa imaginar. Às vezes um vídeo que a gente assiste pela internet, às vezes numa conversa com uma pessoa até estranha, às vezes numa consulta médica, ou numa terapia, ou num livro que a gente lê. As soluções aparecem quando estamos buscando ativamente e nos preparando para receber. Porque às vezes a gente busca, pergunta, mas esquece de ouvir as respostas e de estar atento, em oração e vigilante, porque as respostas invariavelmente chegam até nós. O problema é que na maioria das vezes a gente está tão mergulhado nas situações da matéria que nós não as ouvimos. E essa é uma realidade de todos nós, gente. Eu não estou falando vocês e eu, estou falando nós. Todos temos as nossas dores profundas. Estudamos aqui atentamente um livro maravilhoso, As Dores da Alma, do Espírito Hamed. Vocês devem se lembrar disso. Quanta coisa a gente aprendeu lá a respeito disso, né? Então,
é uma iniciativa que tem que ser de cada um e não são lições fáceis para nenhum de nós. Mas elas são imprescindíveis. E quando a gente realmente se disponibiliza, a gente consegue obter as respostas e encontrar os caminhos que a gente tem que trilhar. O medo tem alguma coisa a ver com o fato de se gostar de manter as coisas sempre em ordem e exagerar na arrumação? Perfeccionismo, né? Tem sim. Pessoas controladoras fazem muito isso. Tentam arrumar as coisas por fora para terem a sensação de que estão arrumando por dentro. Mas também há muito medo de se realizar essa arrumação interna e perder algo que, na sua concepção, é um ganho. Esse ganho é quase sempre ilusório, diga-se de passagem. No entanto, essa não é a única causa dessa atitude de exagerar na arrumação de tudo. O medo pode ser tão grande que nos impede de pensar nele. É o que mais acontece. Por essa razão, os serviços terapêuticos são tão importantes, pois eles nos ajudam a realizar encontros que, se deixarmos por nossa conta, vamos adiando eternamente. Como reconhecer o medo matriz, aquele que trava tudo em nossa vida, em meio a tantos medos secundários? Ainda temos bastante tempo nesse livro. Mergulhando no autoconhecimento. Nossa vida mental tem capas, capas e mais capas, ou camadas como uma cebola. Nós já também aprendemos sobre comparações desse tipo. Vamos tirar uma e enxergar de um jeito. Vamos tirar outra e a percepção amplia. E assim será com o passar do tempo. O importante é realizar esse mergulho continuamente. Isso é uma coisa que eu me lembro de ter aprendido lá atrás, quando eu fiz o primeiro curso de florais de Bach. Os tratamentos com florais, o próprio Dr. Bach recomenda isso e faz essa analogia com a cebola. A gente tem que definir o que a gente quer se debruçar e solucionar de todo o conjunto de problemas que nós temos, escolher um floral apropriado para isso e remover a primeira capa, a primeira camada da cebola. Vão emergir outras formas e aí a gente vai identificá-las e buscar curá-las. E assim, gradativamente. Isso não acontece do dia para a noite, nem milagrosamente. E é um processo que, no mais das vezes, dói. Assim como deve ser muito doloroso para uma lagarta o processo de se transformar numa borboleta, e a gente vê nos vídeos em time-lapse acelerados, o processo doloroso que é aquilo, ou um girino se transformar num sapo, não é diferente conosco. A gente tem que aprender a buscar o nosso âmago, a nossa essência. Fazer aquela pergunta dificílima de ser respondida: o que eu sou de fato? Não o que eu faço, o que eu aprendi, o que eu expresso, mas o que eu sou, o que eu vim fazer aqui. E a gente criou muitas capas, camadas, como o Pai João diz aqui, ao longo de todas as nossas existências, e hoje estamos nos vendo diante de uma situação em que precisamos removê-las, e é um processo cirúrgico e sem anestesia. A única anestesia que pode nos atenuar as dores desse processo é a do amor. O amor por nós mesmos. E quem tem medo profundamente arraigado não consegue se amar integralmente, porque o medo deturpa essa energia do amor próprio, do amor por si. E afeta, inclusive, as nossas expressões de amor exteriores. Aquela música da Flaira Ferro remete bem a isso, né? Me curar de mim.
como é dolorosa a letra dessa música e a exposição que ela coloca. Quem não assistiu ainda, procurem no YouTube ou qualquer outro mecanismo. Flaira, com Y, Ferro. É uma cantora pernambucana que tem uma música, só pelo nome dela, essa vai ser a primeira música que vai aparecer. Uma vez identificado o medo matriz, o que devemos fazer para superá-lo sem depender de mudanças externas que nunca acontecem? Nenhuma mudança externa é capaz de impedir por muito tempo a mudança interior. Principalmente porque, quando se faz descobertas essenciais, elas partem do fundo da alma e da vida psíquica. Quando, de fato, se trava um contato consciente e libertador com o medo original, a energia dessa transformação age decisivamente nos fatos externos, alterando-os ou até eliminando-os. É incrível a força de uma reforma interior legítima e verdadeira. Ninguém tem que superar seu medo, e sim aprender com ele. Porque o medo ele tem, e o Dr. Inácio já falou sobre isso também, é uma energia luminosa que nos ajuda a encontrarmos o âmago daquilo que está causando. É o que nos impulsiona para superar obstáculos, desafios, seja na vida física, profissional, afetiva, seja na vida interior, psíquica e espiritual. O medo não é algo a ser combatido, aliás, nós nunca vamos vencê-lo. Nós podemos sim transformá-lo em nosso aliado, em uma ferramenta útil. Se o medo se aloja no chakra solar, porque a ansiedade e a angústia que ele gera são sentidas no cardíaco. Olha que interessante, que profunda essa questão que ela foi buscar aqui. O medo não se aloja no chakra solar. Nesse chakra, na verdade, está o sentimento que origina a raiva, que é uma reação ao medo. Essa relação entre os chakras não é estática, e esse caso é apenas 1 em milhões. Dependendo de cada pessoa, os reflexos do solar serão percebidos em vários chakras, como o frontal, o esplênico, o genésico. Tudo é muito relativo e o perispírito reage como o corpo físico, com uma fisiologia própria e muito diversa. E aqui ele deixa claro que muitos dos distúrbios que temos na nossa sexualidade podem também ter origem nessa energia mal direcionada, reprimida ou hiperdesenvolvida, que afeta várias áreas onde tenhamos maior fragilidade. Como construir o estado de honestidade emocional indicado para superar o medo de assumirmos o nosso eu real? Devemos desejar ardentemente a verdade, persistindo no bem e realizando a corajosa viagem para dentro de si próprio. Ninguém será honesto emocionalmente se não se conhecer na arte do amor e do bem-querer. Olha que lindo isso. Né? O conhece-te a ti mesmo, mas acrescido da energia do amor, do alto amor, daquilo que nos despreende de qualquer tentativa de controle ou de camuflagem. Passamos a nos aceitar e nos reconhecer como somos, conhecer as nossas falhas, os nossos defeitos, aceitá-los como parte da nossa etapa de aprendizado, sem julgamentos, sem comparações. E a partir daí a gente começa a desenvolver. Há uma série de meditações
muito interessantes que caminham nessa direção, de desenvolver essa harmonia interior, esse processo de autoconhecimento das nossas emoções e como elas agem dentro de nós e se refletem no nosso exterior. Se o medo provoca situações imaginárias de perigo e outros problemas, como saber diferenciar uma situação real de uma fictícia? Nessas situações, são necessários o discernimento, o autoconhecimento e, acima de tudo, a maturidade emocional. Como construir o estado de honestidade emocional indicado para superar o medo de assumirmos o nosso eu real? Devemos desejar ardentemente a verdade, persistindo no bem, realizando a corajosa viagem para dentro de si próprio. Ninguém será honesto emocionalmente se não conhecer a arte do amor e do bem-querer. Por que nossos erros do passado nos predispõem a reencarnar com o medo como principal desafio? Por causa da longa trajetória de apego e egoísmo. O medo atormentador de hoje é uma prisão na qual nos colocamos e jogamos a chave da porta para bem longe do nosso alcance. A reencarnação é a chave para recuperar essa chave e construir a nossa libertação. Outra, muito dolorosa aqui. Que influência o perdão tem sobre o medo? Quem perdoa a si mesmo se aceita. Quem perdoa o outro se liberta. Quem se aceita faz o sublime mergulho interior na descoberta de suas capas de hipocrisia. Quem se liberta da ofensa alheia desenvolve coragem para caminhar com mais vigília sobre suas próprias dificuldades. Perdoar é um ato de coragem e um sintoma claro de quem aprendeu a lidar com as sombrias forças tóxicas dentro de si e não deseja mais carregá-las. Qual a vinculação de nossas experiências com o medo que sentimos? Oi, Mel. Na escuta. Então, eu acho o seguinte, muitas vezes a gente também se pune muito por colocar as nossas expectativas de se perdoar e de perdoar o outro, se espelhando em Chico Xavier, na Madre Teresa, né? Nessas pessoas que estão muito distantes do nosso degrau da realidade, né? Então a gente se decepciona. Por isso, eu diria o seguinte, uma dica de autocuidado com o nosso degrau de evolução é o seguinte: perdoar no nosso contexto de vida não é você amar aquela pessoa que te agrediu, que te fez mal, que te difamou, que fez com que você se sentisse humilhado, né? A gente ainda não está preparado, talvez, para tirar a mão da garganta da pessoa, né? A gente fica ali bem pertinho, talvez, né?
esperando a próxima oportunidade. Mas eu diria o seguinte, que uma das questões que me fez repensar na história de perdão em relação aos contextos, às situações da minha vida, por exemplo, é assim, você pode perdoar a pessoa no seu pensamento, dizendo assim, olha, eu também corro o risco de cometer algo parecido com outra pessoa, né? Mas isso não significa que eu seja obrigada a conviver com aquela pessoa novamente e correr o risco de ficar o tempo todo olhando para ela e revivendo aquela situação que me magoou. É exatamente isso, Zé. Tirando a casquinha daquele machucadinho que você está tentando cicatrizar. Então, é uma maneira de autocuidado você já tentar conseguir perdoar no seu pensamento e falar assim, ó, erramos, de alguma maneira eu tive responsabilidade naquela situação, ok, né? Senão não teria passado por aquela situação, né? Mas a vida me permitiu escolher, então não sou obrigada a ficar tentando tirar a casquinha daquele machucado. Certo? Então, se a gente não tem maturidade para abraçar a pessoa e fazer de conta que é irmão, né? Não vamos tirar a casquinha do machucado. Vamos tentar minimizar os danos, né? Do jeito que dá. Então, acho que essa dica funcionou para mim, entendeu? Não vou tratar as pessoas mal, mas também não vou tratar como amigo da vida inteira desde pequenininho. Claro que não. Entendeu? Então, se servir para vocês, experimentem. É, no mínimo, libertador. Não faz a gente se sentir tão mal e tão cruel. Para mim, está funcionando. Bom. Tá bom? Então, podemos continuar. Muito bom. Só uma observação. O perdão mental, no pensamento ativo, não é o sentimento verdadeiro ao qual Jesus e todos os seus seguidores se expressam, porque o perdão verdadeiro, ele vem do coração e não do intelecto. Esse é um ponto muito importante a ser considerado. E o perdão não significa de forma alguma que nós devemos nos sentir com qualquer tipo de obrigação, porque se sentimos isso é porque não perdoamos. Mas eu não sou Mas Jesus, simplesmente então, se manter distanciamento, um caso extremo. para quem tá bom. Então, um cara se que a entra pessoa numa se casa, aproximar de mim e precisar de alguma coisa, de um favor, de uma ajuda, tal, eu não vou diferente. negar. Mas também não vou abraçar assim com todo o amor, como se fosse a minha da vida claro, inteira. nem continuar a ter uma convivência como se nada tivesse acontecido, porque não é por aí. Uma condição Exatamente. extrema. Vou passar para vocês Porque duas senão eu aí. vou estar sendo hipócrita. Sim. Zu e Lourdes, só para concluir esse raciocínio, para que a gente se alinhe sobre esse tema que é muito importante, do perdão. Independente das nossas reações individuais, das nossas questões pessoais e experiências pessoais, tá? De uma forma mais ampla, e isso nós já estudamos lá atrás também, num outro livro.
um caso extremo de alguém que sofre uma agressão física dramática, ou que tem um filho ou uma filha estuprada, um filho assassinado por alguém, e se empenha em perdoar aquele que causou tamanho sofrimento, seja através daqueles que amamos, que foram atingidos, que às vezes dói mais do que se fossem nós mesmos, seja através das nossas próprias relações, tá? Uma traição, uma situação que nos ofendeu, nos magoou profundamente, não importa. Qualquer que seja a origem, o perdão não consiste em aceitar que aquilo que aconteceu foi culpa minha, responsabilidade minha, portanto, eu devo também perdoar aquele que me ofendeu. Eu não vejo dessa forma, tá? Mas sim a gente se desvencilhar, a gente conseguir remover essa capa que impede que o nosso espírito se liberte daquela emoção, daquele sentimento criado pela ofensa recebida. Não é em benefício do outro, daquele a quem perdoamos, é em benefício de nós mesmos. Essa é a minha compreensão. Zu primeiro, Lu em seguida. Depois vamos passar para o próximo link. É assim, não vou abrir a situação, mas tem uma coisa dentro de mim com relação a uma determinada pessoa que é assim, é um amor muito grande, que é sanguíneo, que é amor de irmão, e ao mesmo tempo é uma dor tão grande por algo que é tão difícil de perdoar. E assim, é uma briga que fica. Tem hora que essa briga está em paz, passa uns séculos ali de boa. Mas tem hora que é assim, é difícil o amor de irmã e é difícil o amor do perdão. Então, é situações que geram fibromialgia e que a gente tem que conviver. Mas é difícil de tirar o band-aid, porque assim, é um lado que ama e um lado que tem uma dificuldade terrível em perdoar. E quando você pensa no que te magoou, é assim, te joga lá embaixo, pisa em cima, e fica muito difícil você sair daquele buraco de novo. E vai anos e anos de análise, e ainda o buraco tem hora que parece que é muito fundo. Então é muito difícil, no grau de evolução que eu estou, de ter esse nível de perdão. Eu acho que eu sou uma coxa de retalho. Eu tenho um pouquinho de amor pelo próximo, eu tenho um pouquinho de piedade, um pouquinho de perdão, um pouco de ruindade, um pouco de mil defeitos. Então, assim, eu não sou algumas encarnações lá atrás, que eu era um Vicky, por exemplo, que era tão ruim, mas eu também não sou uma Madre Teresa, nem Chico Xavier. Então, hoje eu me vejo como uma coxa de retalho, eu tenho um pouquinho de cada coisa despontando. Uma hora isso tudo vai virar um pano limpo, lindo, maravilhoso, mas quantas encarnações vai para que se chegue a isso? Então eu procuro pensar que assim, que bom que é assim, se eu tivesse que resgatar esse meu irmão do umbral, eu resgataria. Então é o máximo de amor que eu posso ter, e é o máximo de perdão que cabe a mim hoje. Então eu nem tento pedir mais do que isso, que eu não sou capaz. Que bom, Lu. Obrigado, Zu, obrigado por compartilhar isso. É doloroso, mas não deixa de ser catártico também, né? Lu, você, querida. Áudio.
Eu queria só compartilhar uma frase que eu escutei da Cláudia do Fred, bem quando eu comecei comecei a conhecer o Espiritismo, né? Que eu não sei se eu já comentei, que foi logo em seguida da minha separação, que eu estava assim muito perdida. E eu lembro que teve uma aula que estava se falando de perdão. E assim, cara, é uma questão muito difícil, né? Como a Melissa colocou, não dá pra gente comparar com Jesus, que a gente vai querer chegar muito longe e só vai frustrar. Mas eu lembro de uma frase que a Cláudia falou que eu nunca vou esquecer, que é assim: você não precisa amar aquela pessoa que você não, que você, tipo, se perdoar não quer dizer que você vai ter que amar aquela pessoa de novo, conviver de novo. Se a gente, no nível que a gente conseguir não desejar o mal para ela, já tá bom. Então, assim, eu acho que traz um conforto também pra gente de não se cobrar tanto, né? Então, se a gente consegue não desejar o mal para quem na nossa interpretação prejudicou a gente tá ótimo, né? Perfeito, cada um no seu estágio. Agora, conscientes de que o perdão nunca é para o outro. Eu não estou fazendo bem nenhum para quem eu perdoo. Mas sim, eu estou fazendo bem para mim mesmo, porque o perdão nos liberta. Não há necessidade de reaproximação, de convivência, de atenção, carinho com aquele que perdoamos. Não! É simplesmente nos libertarmos da energia que é profundamente tóxica de termos, por quem quer que seja, sentimentos de raiva, de rancor, de ressentimento, porque nós não estamos prejudicando o outro, nós estamos prejudicando a nós mesmos. Então não se trata de beneficiar o outro. O perdão liberta aquele que perdoa e alivia profundamente um mar de dores e angústias e sofrimentos da nossa vida quando conseguimos exercê-lo. Eu creio que foi isso que Jesus nos colocou. Perdoa os teus desafetos enquanto estás com eles a caminho. Porque depois, esse sentimento é tão denso, tão tóxico, que vai provocar muito mais dor e sofrimento do que os que sentimos enquanto ainda estamos no plano físico. Gente, vamos pular para o próximo link. Está acabando aqui, a gente continua e termina esse capítulo. Pedrão tá tão quietinho hoje. Só ouvindo. Eu falo na sequência. Falta alguém? Irene. Nem cumprimentei vocês, Daniela, Irene. Vocês chegaram depois. Boa noite, meninas. Boa noite, tudo bem, pessoal? Vamos lá, vamos dar prosseguimento ao texto. Acho que estamos todos aqui de volta. Se tiver mais alguém, vai chegando. Qual a vinculação de nossas expectativas com o medo que sentimos? Expectativa é apego. Quem espera muito tem apego a resultados e formas imaginárias de construir suas relações.
O apego é a origem dos temores. Como foi dito lá atrás na aula do Dr. Inácio, né? O apego e o medo de perder as aparências, a projeção de imagem que fazemos de nós mesmos e que nós imaginamos que nos mostramos ao outro, as falsas imagens, o medo de perder a energia que sugamos do outro através das relações tóxicas e o medo de perder a vida física. Se nossos pensamentos e comportamentos se antecipam a toda resposta por se fundamentarem no medo, que garantias temos de que tomamos as decisões certas? Uau! Não existem decisões certas. Existem experiências e aprendizados. Ninguém consegue fazer matemática com as emoções. Não existem garantias. Existem riscos, possibilidades e escolhas. Ter medo de tudo pode nos levar a sair falidos da reencarnação? Pode nos levar a sermos menos produtivos do que deveríamos. Não foi o que aconteceu àquele homem que enterrou seu único talento na parábola contada pelo Cristo? Pois é. Todos recebemos talentos. E o que estamos fazendo com eles? Enterrando? Ou estamos usando para multiplicar, para progredir, para evoluir, para amplificar? Se o medo é um mecanismo de defesa, há como evitá-lo e procurar outros meios? O medo é um mecanismo instintivo de proteção. Ele só se torna um mecanismo neurótico de defesa quando o usamos por tempo mais longo que o necessário. Quando chega a hora de enfrentá-lo, a mente despeja todo um conjunto de vivências em torno das quais ninguém escapa. Todos os medos que sentimos são imaginários? Temos que ter medo sempre? Os medos imaginários têm diversas causas mentais que algumas vezes coincidem com os reais. Ninguém vive sem medo, pois ele é uma herança divina. É claro que estamos falando da sua proposta de luz, que é sinalizar dentro da criatura algo que ela precisa entender e refletir, realizar ou construir. Em que circunstâncias o medo é real e necessário? Nos casos de proteção do corpo material e da preservação da consciência. Aquele exemplo do cachorro que eu dei lá atrás, né? Quando Jesus disse não resistais ao mal, ele poderia estar se referindo ao medo? E o que seria não resistir ao medo? Qualquer resistência na vida psíquica é estímulo para dilatar a força daquilo que se resiste. Entre outras coisas, Jesus poderia estar falando também do medo. Quem resiste a esse sentimento traz efeitos nocivos para a sua caminhada. E resistir a ele significa não entrar em entendimento com sua mensagem, com a sua função luminosa. Se ignorarmos o medo, ele pode enfraquecer. Em algumas situações, desfocar de certos medos pode ter uma função terapêutica, desde que isso signifique um ato consciente, fruto de uma escolha e com um objetivo claro. Autoconhecimento ajuda na superação do medo? É o primeiro passo para entender suas razões. São os pensamentos e as emoções que geram o medo ou é o contrário? O medo é a emoção primária, que não depende de outras para existir. Quase sempre, o que ocorre é surgirem pensamentos e outras emoções a partir dos medos, mas nada impede que outras emoções o provoquem
e o mantenha ativo. Como sair da prisão do medo de que as coisas ruins do passado aconteçam de novo e as boas não venham a se repetir? Devemos entender qual a crença geradora desse tipo de pensamento. O medo de coisas ruins traz uma mensagem muito importante sobre crenças de onipotência. Hermance Dufour faz paralelos interessantes entre medos e crenças no livro Emoções que Curam. Lembram desse? Estudamos aqui também. O medo pode distorcer a realidade que nos cerca? Como? Ele pode ser a base de muitas doenças psíquicas graves e pode levar, pouco a pouco, a dissociar o indivíduo da realidade. Quem acredite demais que vai perder algo, constrói todas as condições mentais para que isso aconteça. E esse é um simples exemplo do poder do medo. No capítulo 13 do livro Escutando os Sentimentos, a autora, Hermance Dufour, nos diz: fomos treinados para ter medo de pensar bem sobre nós ou sobre a capacidade de gerar nossos caminhos evolutivos. Fomos treinados para atender a expectativas. Até mesmo em nossos grupos de amor cristão, com assídua frequência, é enaltecida a dependência e algumas vezes até a submissão. Poderia comentar esse trecho? Esse é um dos frutos das reencarnações. É aquela prisão em que nos colocamos e jogamos a chave para bem longe. A hora, porém, nesse momento favorável da regeneração, nos convida a pensar bem sobre nós e a termos amor a nós mesmos, que é o melhor remédio para esses hábitos derrotistas a que se refere a Hermance Dufour. Se o egoísmo e o apego geram o medo, o auto-amor e a coragem é força para caminhar. Quem se ama, desapega e passa. Quem se ama não sente falta de nada, pois tem a si próprio, e isso basta na lei divina. Nesse mesmo capítulo, a autora apresenta a autonomia como maior defesa da alma. Essa autonomia pode nos proteger do medo? A autonomia é a única forma de nos proteger porque ela significa, sobretudo, a capacidade de gerenciar bem os sentimentos, entre eles o medo. Se o medo é uma reação natural e necessária, o que o transforma em problema em nossa vida? Não usar a inteligência para identificar o que ele quer nos dizer a respeito daquilo que tememos. Aqui eu acho que ele se refere à inteligência emocional, não à inteligência psíquica, intelectual. O medo que nos impede de progredir pode ter raízes na atualidade? É perfeitamente possível que alguns medos tenham origem nas vivências presentes, especialmente os medos traumáticos. Sentimentos como a inveja e a revolta podem fomentá-lo? Sim, a inveja e a revolta podem alimentar medos infernais. O bem que desejamos aos que amamos pode provocar o medo em nossas vidas? Se esse bem vier carregado de profundos anseios egoísticos, é natural que traga dor e tormenta com base no medo. Qual o lado positivo dos seguintes medos? Do fracasso, da inutilidade, da rejeição, do abandono, da perda, da submissão, do erro e de falar em público. Ela perguntou um monte de coisa ao mesmo tempo, né? O medo do fracasso, a criatura pode entender que tem um talento a desenvolver. No medo do fracasso, a criatura pode entender que tem um talento a desenvolver.
No medo da inutilidade, há uma mensagem de que você é capaz de realizar muito. No medo da rejeição está o sinal para que você se procure mais no alto amor. No medo do abandono está um convite para a aproximação de si mesmo com mais cuidado e acolhimento. No medo da perda está um sintoma ardente de que há presença de apego, portanto, é hora de soltar. No medo da submissão está o indício de que é hora de virar a página da obediência para a autogerência, assumir o controle e o comando das nossas vidas. No medo do erro está o chamado para realizar um preparo mais intenso diante do que se pretende realizar. No medo de falar em público, pode-se encontrar o convite para que a pessoa se desapegue de máscaras e assuma suas fragilidades como algo não tão nocivo a si mesmo. Por que, no processo de renovação moral, nossas crenças são tão sacudidas a ponto de termos medo e abandonarmos a reforma íntima? Crenças são os pilares da vida mental. Mexer nelas é como mexer no alicerce de uma casa, a pretexto de realizar uma reforma. Derrubar paredes, pintar, rebocar e mudar outras partes da casa é fácil, mas mexer no alicerce exige muita coragem e perícia. Quem tem medo de mexer em suas crenças não está abandonando a reforma íntima. Na verdade, não quer fazê-la. As dificuldades que a Terra vive atualmente são tão graves que não dá para deixar de sentir medo de não ter como trabalhar e sobreviver. O que fazer? Viver assim mesmo. Não há outra alternativa. A lição está nesse ato de viver em pleno mundo expiatório. As 3 últimas. Há tanta instabilidade na vida do ser humano que, diante das possibilidades de crescimento, ficamos com medo. Como agir diante disso? Haja com medo, mas haja. Realize que ninguém vai conseguir agir só depois que o medo se dissipar. Isso nunca vai acontecer. A gente tem que agir com medo mesmo. E a partir da hora que a gente começa a fazer, o medo supera. Ele está lá para isso, para nos instigar à ação. O envelhecimento é uma fase da vida que traz medo a muitas pessoas. Como superá-las? Medo não é para ser superado. E sem ele ninguém envelhece. Devemos envelhecer com amor, aprendendo o que essa idade tem a nos ensinar. Ter a coragem de envelhecer. Como reagir diante do medo causado por traumas reais? Deve-se buscar tratamentos especializados com desejo sincero de se libertar desses traumas. E aqui termina a entrevista. Só um complemento que me veio à mente agora. Um dos principais indicadores de que estamos caminhando na direção da solução, ou pelo menos da solução possível dos nossos problemas, dos nossos medos, da nossa falta de auto-amor, da nossa dificuldade de perdoar, é aquilo que nós sentimos no próprio corpo. O corpo é o indicador com todas as luzes de alerta de que, tá doendo, tem alguma coisa que não está correta, porque não foi feito para doer. Está sofrendo? Opa! O que está causando esse sofrimento físico? Zul estava falando da fibromialgia com conhecimento de causa. Você entendeu que essa dificuldade, essa limitação que você ainda encontra de conseguir um perdão incondicional e que te limita,
de certa forma, se reflete no teu corpo físico. Quem está sofrendo? Aquele que você ainda não consegue perdoar ou você? Essa é a questão a ser resolvida. Eu repito, perdão nunca é pelo outro, mas por nós mesmos. É o primeiro passo para desenvolver o auto-amor, porque ninguém consegue se amar incondicionalmente, se aceitar incondicionalmente, se não se perdoar incondicionalmente e perdoar qualquer ofensa que a vida ou as pessoas tenham nos trazido. Isso é o que nos liberta e nada vai adiante enquanto não passarmos por essa etapa. É como se fosse a camada mais dura da cebola. E é difícil de rompê-la. Mas é necessário. Em benefício de nós mesmos. Chega de falar com a palavra vocês. Um de cada vez, por favor. Pedro, primeiro. Opa! Então, José, eu tava vendo todo, até como se diz, o pessoal falando, a parte do texto, tudo. Eu lembrei muito uma passagem assim, pessoal minha no próprio trabalho, viu? Vai em frente. Um ex-chefe meu, né? Quando ele entrou lá, o gerente, quando ele entrou, eu já estava lá, já trabalhava. Por coincidência, eu tive uma dificuldade muito grande de relacionamento com essa pessoa. E o mais engraçado disso tudo, Zé, ele era espírita e era dirigente de uma casa espírita ainda, viu? Só que, quando ele entrou na empresa, ele trouxe algumas pessoas que trabalhou com ele, entendeu? E eu não sei se, por exemplo, se essa era a intenção dele de formar uma equipe do pessoal que trabalhou com ele, então ele dificultava muito o trabalho dos outros colegas que não fazia parte da equipe dele, né? E eu era uma dessas pessoas, entendeu? Era uma pessoa assim que, para se comunicar, falava gritando de uma maneira assim muito deselegante, né, com os colegas, né? Então ele via que, como se diz, eu não entrava na frequência dele, então ele sempre procurava um motivo para desmerecer o meu trabalho, né? Se eu mandasse um e-mail, se tivesse uma vírgula errada, já me chamava a atenção. Inclusive teve uma vez que ele me chamou na frente de todo mundo e falou assim: esse é o e-mail que você manda para o cliente? Aí eu falei, mas qual e-mail? Aí quando eu fui ver, não era meu nome, não era Pedro Rodrigues, era Pedro Santiago, uma outra pessoa. Então chegou um ponto que eu falei, o cara está procurando tanto, esse chefe está procurando tanto motivo assim para ver um defeito no meu trabalho. Ele até viu o Pedro errado e me chamou para dar uma bronca de Pedro que não era ele. Aí eu falei, olha, esse Pedro não sou eu. Aí ele falou, desculpa, mas foi um desculpa assim, desfazendo tudo. Aí foi o limite. E aí chegou a noite, eu estava desanimado, é aquilo que o José falou, né? Quando você sente assim, que algo não está legal, é porque é hora de você agir, entendeu? Eu fiz uma oração à noite, tudo, desejei tudo de bom para ele, para a esposa, para o filho, né? Aí no outro dia de manhã eu chamei para conversar. Eu preciso conversar com você. Fui de uma maneira educada, a gente chamei ele para uma salinha, falei assim, você é um funcionário assim, mais novo do que eu, né? Você já está mais ou menos um ano, só que a comunicação minha e sua não está muito boa, entendeu? Eu sempre falei de maneira pausada com meus colegas, com respeito, e vejo que você fala comigo sempre num tom mais alto, né? Quase gritando, mas na realidade ele fala gritando, né? Porque você até elegante com ele, né? Eu falei, essa comunicação não está muito boa. Eu entendo que, por exemplo, você chegou para trazer uma nova gestão gerencial no departamento, né? Você veio de outra empresa, eu te entendo perfeitamente. Se você quer implementar uma nova maneira de trabalhar, um novo planejamento, eu entendo. A gente trabalhava de uma maneira diferente. Agora, o que não é correto é você querer impor na ignorância, né? Se você vê uma coisa que é diferente, não quer dizer que está errado. Quer dizer que a gente trabalhava de uma maneira diferente. Você chega e fala assim, podemos fazer de uma maneira diferente, entendeu? Eu gostaria que fosse assim, que esse planejamento poderia seguir como você disse, um processo melhor. É o ideal. Agora você criticar, dizer, está errado,
processo que você não trabalhar de uma maneira exaustiva e assim, com a voz alterada, isso não é legal, entendeu? Então eu penso assim, você está no seu direito enquanto gerente, montar a equipe que você quiser, desde já, eu coloco o meu cargo à disposição, você pode mandar embora, porque eu não vou ficar chateado, não vou ter nenhum pensamento negativo em relação a você, e muito menos vou falar mal de você. Então, você se sinta à vontade de me mandar embora, a hora que você quiser, você é o gerente, está no direito de gerir a área da maneira que você quiser. Aí ele ficou meio sem graça, falou, não, era na época era um mês de agosto, né? Ele falou assim, não podemos mandar embora agora, só no mês de janeiro, né? A equipe falta um ou outro analista, mas eu entendo, né? Vamos melhorar nossa comunicação. A partir desse dia, ele começou a falar mais baixo comigo, né? E eu sempre, assim, eu vou ser sincero, pessoal, eu não tive revolta nenhuma interior, entendeu? Toda noite, eu chegava em casa à noite, desejava que estivesse tudo bem na família dele, se tivesse algum problema, que fosse atendido pelos irmãos de luz, né? E aí, a partir desse dia, ele baixou o tom e respeitou. É lógico que mesmo assim, eu ainda sentia que muitas vezes ele tinha dificuldade de fazer um elogio, viu? Qualquer coisinha boba que alguém fazesse de algum cliente, ele elogiava, assim, elogio para mim. Teve uma vez, assim, como se diz, um acontecimento que foi até engraçado, né? O pessoal do comercial das filiais começou a reclamar do departamento. Aí foi feita uma reunião, ele como gerência, o gerente regional do comercial e todos os representantes comerciais das regiões. Então só participou ele. E o objetivo da reunião é apontar, como se diz, os pontos negativos da nossa área, o que estava acontecendo em relação aos clientes. E aí só depois dessa reunião, na parte da manhã, ele chegou e falou, pessoal, precisa melhorar isso. Falou todos os erros, apontou e não falou mais nada. Puxa vida, eu sempre procurei ter um bom relacionamento com os clientes, com o pessoal do comercial, né? Eu até estranhei, né? Ninguém falou nada. Você vê como que é as coisas, né, José? Quando você trabalha corretamente com a verdade chega até você. Aí na parte da tarde, uma representante comercial entrou em contato comigo, me chamou no Teams, né? Semelhante ao Meet, me chamou no Teams e falou assim, eu gostaria de conversar com você. Eu falei, eu estou numa ligação, já retorno. Aí eu terminei a ligação, retornei para ela, falei, não, desculpa. Eu estava no atendimento com o cliente, ela falou, Pedro, tivemos uma reunião na parte da manhã, o objetivo era apontar os pontos negativos da área de vocês, mas eu quero deixar bem claro, na reunião, todos os representantes comerciais foram unânimes. O seu trabalho é referência. Se todos os analistas trabalharem igual você, a gente vai ficar feliz e satisfeito com o desempenho. Isso não chegou por mim, por ele. Ele poderia, eu até entendo, Zé. A pessoa, muitas vezes, tem pessoas assim, tem essa dificuldade de fazer um elogio, tem aquele melindre, né? Mesmo quando muitas vezes, quando ela não tem um bom relacionamento com essa pessoa, ela tem essa dificuldade. Mas ele poderia, até de maneira, ele não precisava elogiar na frente, me chamar no canto e falar assim, foi feito esse apontamento dos pontos negativos do departamento, mas o pessoal falou que você está trabalhando bem. Não precisa fazer um elogio exaustivo, não. Só falar assim, você está trabalhando corretamente. Mas isso não teve, entendeu? Então, mas eu fiquei feliz, assim. Eu fiquei feliz porque uma pessoa me chamou fazer duas perguntas, Pedro. Passou o feedback verdadeiro da reunião, entendeu? Aí eu fiquei muito feliz. Mas assim, só para concluir, em relação a ele, eu continuei, respeitei. Depois de vários meses ele baixou o tom, até que um certo dia ele teve uma proposta e saiu, entendeu? Mas graças a Deus eu nunca levei para o coração nenhum sentimento negativo em relação a ele. Na realidade, não duas perguntas, uma observação e uma pergunta. A observação, você está descrevendo a aplicação concreta de uma experiência que nós já relatamos aqui, que nós aprendemos com a Benê no primeiro ano de estudos do grupo de estudos avançados, do GEA, que é o envolvimento de amor. E que ela relatou um caso ocorrido com ela num ambiente profissional de alguém que a perseguia, que criava um enorme problema,
e que através dessa atitude idêntica a que você descreveu, de mentalmente estar sempre numa atitude de oração, de compreensão, de respeito, de não revidar, de desejar o bem por aquela pessoa, a ponto de mudar. A Melissa praticou isso com uma pessoa que era quem mais a perseguia e a atazanava, e criaram 1000 situações de bullying com ela no ambiente de trabalho em Jandira, e ela fez essa experiência e obteve um resultado impressionante, a ponto dessa pessoa ter se tornado amiga dela. Ela chegou a ficar num estado de burnout tão grave que ela pediu afastamento não remunerado, porque ela não aguentava mais a pressão. Quando ela retornou, essa pessoa tinha assumido um cargo de chefia, acima do que ocupava antes, e a recebeu cheia de elogios, e se tornou uma amiga não falsa. Não houve hipocrisia, houve mudança do sentimento por conta da ação que você exerceu, consciente e deliberadamente, e por conta, no caso da Melissa, da ação que ela também exerceu deliberadamente, e que mudou, reverteu um cenário extremamente tóxico e negativo. Agora, quando a pessoa, por medo, se permite ser manipulada, se permite ser ofendida, magoada, e não consegue desenvolver esse despreendimento, e é uma forma de perdão, de vibrar o melhor por aquele que a ofende, a agride, chama a atenção indevidamente, como foi no teu caso, né, uma perseguição direta, sem dúvida nenhuma, a pessoa vai passar por aquilo até chegar a um ponto que ela vai pular fora, como você poderia ter pedido a conta. Mas você não fez isso. Você reverteu a situação. E, no meu entendimento, o que essa pessoa a quem você se referia tinha era uma profunda insegurança e medo, porque ele estava num cargo acima do seu, mas ele reconhecia a tua competência e ele se sentia ameaçado por ela, quando ele deveria estimular o teu apoio. É a minha interpretação. Fala, Mel. Então, Pedro, só para ilustrar, assim, claro que eu fiquei insegura quando eu voltei da minha licença, porque a pessoa se tornou minha chefe e, assim, mesmo não sabendo o que ia acontecer, você imagina a minha cara, eu voltando para o departamento e a pessoa falando assim: eu vim aqui só por causa de você, porque agora eu vou ser a sua chefe. Eu pensei assim, meu Deus do céu, enxuguei louça no sudário, né? E aí, assim, foi tão surpreendente a mudança que ela falou para mim assim, tipo, você vai ser meu braço direito. E começou a pedir um favor atrás do outro, como se fosse minha amiga da vida inteira. Então, assim, pedia uns favores nada a ver com o trabalho, favores pessoais, assim, entendeu? E começou a perceber que, assim, fez umas mentirinhas básicas, tipo, todas as pessoas que quiseram prejudicar, olha, que quiseram prejudicar você, ó, eu te ajudei, eu te defendi. Então, no primeiro momento, eu pensei comigo, né, eu falei assim, tô louca, né? Mas vou acreditar porque a mulher é minha chefe, eu não quero que ela me ferre mais do que já ferrou, né? Então, num primeiro momento, eu não sabia do que acreditar, mas continuei fazendo as orações do jeito que a Bíblia me ensinou. E, por fim, hoje,
Ela fala sempre para mim, olha, eu tenho muito orgulho de você, porque você é uma funcionária excelente, você é muito inteligente, você é maravilhosa, você é minha amiga, você não sei o quê. Me cobre de elogios, entendeu? Como se nada daquilo tivesse acontecido. Então, acreditei, né? Eu ia mesmo te perguntar, Mel, da Nancy, como é que ela está? A última vez que nos falamos, parece que ela estava doente, né? Com alguns problemas de saúde sérios. Então, faz tempo que eu não tenho assim uma conversa pessoal com ela por conta das circunstâncias, mas pelo que sei, assim, tá bem. Que bom. Então tá bom. Mas é um exemplo concreto disso, de quanto a nossa decisão de revertermos uma situação de ofensa, de mágoa, de prejuízo direto mesmo, que podem nos causar pessoas em qualquer circunstância, profissional, afetiva, no âmbito familiar, como é o caso da Azul, não importa. Quando nós efetivamente conseguimos superar esse medo de romper essa toxicidade causada pela ofensa e perdoamos e dirigimos intencionalmente, não apenas com a mente, mas com o coração, esse envolvimento de amor, não precisa necessariamente você se tornar queridíssimo ou queridíssima daquela pessoa, ou procurar um convívio mais próximo com ela, mas você se liberta dessa energia. E isso quebra o fluxo que gerava a toxicidade. A ponto da pessoa, talvez, eu não posso afirmar isso porque eu não estou dentro da memória dela, nem do teu ex-chefe, da mente de cada um. Mas possivelmente a pessoa nem entendia mais por que tinha causado esse tipo de situação, porque ofendia, perseguia, magoava, mas às vezes nem lembra mais que aquilo aconteceu, porque desconectou, cortou pela raiz, desconectou na origem. Todos os arquivos de dados negativos gerados por aquela toxicidade energética simplesmente são deletados. Mas a iniciativa tem que partir daquele que se sente ofendido e não por parte daquele que ofendeu. É muito mais difícil pedir perdão para quem nós magoamos do que perdoar os que nos magoam. Em teoria, na prática, a vida me demonstra que é o inverso. É mais fácil, para mim, por exemplo, pedir perdão quando eventualmente me dou conta de que eu causei algum mal, algum desentendimento, alguma situação desagradável, do que perdoar quando eu sou a vítima. Porque nós assumimos essa postura. O vitimismo é terrível. E aí nós sofremos terrivelmente, dói tudo. Tudo destrambelha na nossa vida, nada acontece, nada dá bons resultados, só nos conectamos com pessoas que não trazem nenhum benefício, não temos oportunidades, nada de bom surge naquilo. Já o contrário, quando a gente consegue romper essa conexão, os arquivos se deletam e parece que as coisas mudam. O nosso corpo reage quase que instantaneamente. Melhora a nossa qualidade de vida, o nosso sono, eventualmente sintomas, principalmente aqueles que são indetectáveis pelos exames clínicos e são rotulados com palavras que os médicos usam pela falta de saber
como diagnosticar aquilo. Fibromialgia, que a Azul estava citando aqui, que é um caso tão recorrente em muita gente. E eu já ouvi em diversas orientações espirituais e psicológicas que essas dores inexplicáveis pelos exames clínicos, pela patologia, em grande parte se devem ao estresse mental que as pessoas desenvolvem exatamente por não conseguirem se desvencilhar dessas energias pesadas ocasionadas pelos relacionamentos tóxicos, em qualquer plano. É um caso a ser estudado e eu acho que esse livro nos ensinou muito a respeito disso. Gente, já passamos do nosso horário. Foi muito bom o papo hoje. Alguém quer complementar, fazer mais alguma observação? Então vamos nos recolher, descansar, porque estamos todos cansados. Não sei para vocês, para mim hoje também foi um dia difícil, a Melissa também está cansada para burro. Por favor, eu vou formular novamente no grupo a questão para nós definirmos qual a melhor data, dia 2, ou dia 23, ou dia 30 do 11, para que a gente tome essa decisão. Dia 2 é um sábado, mas é um feriado nacional, que é dia de finados. Muitas pessoas têm compromissos nesse dia, né? Então, vamos pensar com calma e fazer uma enquete, como sempre fazemos, para ver qual a melhor data onde consigamos maior número de pessoas naquele dia, para ver se a gente viabiliza. Oi, Mel. Faz a enquete no WhatsApp. Isso, exatamente, é lá que eu vou fazer. Que aí fica mais prático e aqueles que não estão presentes também podem se expressar. Tem muita gente que hoje não pôde participar da aula, já mandaram. Não estou falando para você fazer enquete só para votar, filho. Isso, para votar numa das 3 datas. Que aí todo mundo pode visualizar em vez e votar. de esperar cada um responder para compilar a resposta, lança a enquete. Isso, eu vou ver como é que faz, eu não conheço, já vi essa ferramenta, mas nunca a utilizei, mas é fácil. É só procurar aí que eu acho. Fazer aquela enquetezinha, colocar de e cada um dá o clique ali, não precisa nem responder em texto, é só clicar na enquete. É isso que você está se referindo? Exatamente. Quando você clica ali para ver, para mandar contato, a localização, tal, não sei o que, tem escrito enquete. Isso. Tá. Se você quiser fazer, você é administrador. Lança a pergunta. Se você quiser fazer, como você é administradora do grupo, você pode fazer também. Mas eu vou tentar, não é algo que exija conhecimento universitário para fazer. O Google é autoexplicativo. Tá? Que ótimo. Então tá bom. Que ótimo. Então vamos. Menos uma coisa para você fazer. Obrigada. Gente, vamos nos despedir então, agradecer por esse encontro tão importante, tão produtivo, tão esclarecedor e que possamos de alguma maneira, com muita humildade, com muito amor no coração, identificarmos dentro de nós como podemos ir descascando essa cebola da forma mais indolor possível e procurarmos eliminar aquilo que está impedindo o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, a nossa felicidade interior, o nosso bem-estar, né? E que sabemos são resultados apenas das nossas próprias escolhas. E vamos conseguir, com certeza. E vamos nos ajudar mutuamente, sempre. Tá bom? Vamos pedir a Maria, Mãe Santista, essa energia maravilhosa do feminino que nos protege, nos ampara, nos ilumina, para que esteja sempre sobre nós e nos traga uma noite de sono repousante, confortadora, equilibrada e que possamos amanhecer bem melhores do que vamos nos deitar hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, aprendizes da vida, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Excelente noite para todos e até a próxima
e última aula na semana que vem. Boa noite, Beijo no boa coração. semana. Sejam em paz. Boa noite. Boa noite, criança.